No caso dos antineoplásicos, dos quimioterápicos citotóxicos, ele vai impedir o ácido fólico de se ligar na sua enzima, porque ele é um análogo do ácido fólico. Ou seja, a gente tem o ácido fólico na dieta, né? Que a gente não produz ácido fólico, nossas células não produzem, e esse ácido fólico, ao invés de ser utilizado para síntese das purinas, que são as bases nitrogenadas, ele não vai ser utilizado e aí a célula vai morrer, porque não vai ter a síntese dessas purinas. Já aqui nas bactérias, elas também vão interferir na síntese do ácido fólico, na verdade não interferir na síntese, né? Lá era só na utilização do ácido fólico, porque elas não deixavam o ácido fólico participar da reação. Aqui, elas vão impedir que o ácido fólico seja sintetizado, certo? E essa diferença faz com que as sulfonamidas não sejam citotóxicas para as nossas células, e sim só para as células das bactérias. Por quê? Porque o nosso corpo, como eu disse, ele não produz ácido fólico, a gente precisa ter na dieta. As bactérias não, as bactérias sintetizam. Então, as sulfonamidas, elas vão justamente inibir a síntese do PABA, que é uma parte do ácido fólico. O PABA é o ácido para-aminobenzoico. E se não tem PABA, não tem ácido fólico, certo? Então, ela vai inibir aqui a dihidroputoreato sintase, certo? Sem o ácido fólico, a bactéria não consegue produzir timidilato, que é a fonte uma das fontes para a fábrica do DNA, certo? E sem o DNA novo, a bactéria não consegue se replicar e acaba morrendo. Então, esse é o mecanismo da sulfonamida, certo? É essencial para matar a bactéria. As sulfonamidas, elas são bacteriostáticas, certo? E são bactericidas apenas se em associação com um outro antibiótico que é chamado de trimetroprima, certo? A sulfa, ela vai atuar aqui inibindo aquela enzima que eu falei para você, dihidroputeroato redutase. E a trimetroprima vai inibir outra enzima que também participa do ciclo do ácido fólico. Então, se eu inibo só essa enzima daqui, a bactéria ela não chega a morrer, ela não se replica mais, mas ela não morre. Agora, se eu inibo as duas, a bactéria acaba morrendo. Então, aí o medicamento ele vai ter uma ação bactericida. E aí a gente tem o Bactrim, né? Já ouviram falar do Bactrim, né? Que é nada mais do que sulfametoxazol com a trimetroprima. Tem também os inibidores da síntese da parede celular. Esses inibidores da síntese da parede celular, eles são bactericidas. Por quê? Todo inibidor da parede celular, ele vai ser bactericida. Por quê? A bactéria está viva. Se eu quebro a barreira dela, né, que é a parede celular, ela vai morrer. Então, não tem como deixar a célula sobrevivendo dessa forma. Então, eles são bactericidas. Aí que a gente tem, só para relembrar, a superfície de uma bactéria gram-negativa, a gente tem duas membranas, né, uma dupla membrana, e uma fina camada de parede celular entre essas membranas. Já nas gram-positivas, o que acontece? A gente tem apenas uma membrana celular, né, membrana plasmática, e na parte mais externa a gente tem uma camada mais grossa de parede celular. Se os inibidores da síntese da parede celular vão diretamente nessa parede celular, qual vocês acham que são mais sensíveis para esse tipo de antimicrobiano? Gram-positiva, porque ela tem mais parede celular para ser, ela precisa de mais, entendeu? Então, aqui, como ela tem essa outra camada protegendo, ela ainda consegue sobreviver. Mas aqui, ó, se eu tirar aqui, se eu quebrar toda essa barreira, ela fica totalmente desprotegida. Então, no geral, né, as bactérias gram-positivas
fibras que são mais sensíveis aos inibidores de síntese da parede celular, certo? Então, como principal representante dessa categoria, a gente tem os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles impedem dos peptidoglicanos, que são os componentes estruturais dessa parede, de se polimerizarem. Então, é feito aquele exemplo do microtúbulo que eu dei para vocês, que também é feito de polímero. O microtúbulo é a nossa organela que ajuda a dividir a célula no meio, né, no processo de mitose. Aqui, a parede celular ela é constituída por uma substância, né, chamada peptidoglicano, que é semelhante. E aí, o que acontece? Ela tem algumas enzimas, a bactéria tem algumas enzimas que produzem essa parede celular, juntando esses polímeros de peptidoglicano. O que é que os beta-lactâmicos fazem? Eles inibem a transpeptidase, que é uma enzima que vai colando, né, digamos assim, um polímero do outro para formar as camadas da parede celular. Então, aqui, como os beta-lactâmicos, a gente tem as penicilinas, certo? Como, por exemplo, a amoxicilina, ampicilina, penicilina G, que é a nossa conhecida benzetacil. A gente também tem as cefalosporinas, que a gente tem a cefalexina, a ceftriaxona como representantes. E a gente tem os carbapenêmicos, que são meropenem e imepenem. Vocês podem ver que as substâncias elas são diferentes, mas elas possuem esse anel aqui, ó, que é o anel beta-lactâmico, esse quadradinho aqui, tá vendo? Em todas as substâncias dessa classe. Por quê? Porque é essa estrutura aqui que vai interagir com a transpeptidase, impedindo que ela faça a polimerização da parede celular. Só que, como a indústria ela conseguiu modificar essas substâncias, agora muitos dos antibióticos ou antimicrobianos eles conseguem matar também bactérias gram-negativas, certo? Então agora, atualmente, existem muitos fármacos dos beta-lactâmicos que são de amplo espectro, inclusive o meropenem, né? Os carbapenêmicos, eu acredito que eles só são usados em ambiente hospitalar, justamente porque eles são de amplo espectro e para não ter o risco de obter, né, a resistência microbiana, eles não liberam para uso fora do hospital. Então aqui, os beta-lactâmicos eles já sofreram uma mutação. Na verdade, os beta-lactâmicos não. As bactérias sensíveis a esses beta-lactâmicos, elas já estão calejadíssimas, elas já não aguentam mais beta-lactâmico. Então, elas já desenvolveram mecanismos de reação para se livrar desses compostos, né? Eles, no geral, como eu disse, são bactericidas de estreito e amplo espectro, de acordo com a sua geração. Muitos sofrem redução da sua eficácia após o desenvolvimento da resistência. E, para reverter essa resistência, a gente utiliza o ácido clavulânico. Que essa resistência, na verdade, foi o que elas fizeram, as bactérias inteligentíssimas. Elas viram que os beta-lactâmicos estavam impedindo elas de fazer o trabalho delas, né? Eu faço minha calçada, quando vem, derruba, né? E quebra. Todo ano. E aí, o que ela fez? O que elas fizeram? Vamos codificar aqui uma proteína que quebra este bendito deste anel. E aí, no decorrer dos anos, as bactérias sensíveis aos beta-lactâmicos começaram a produzir uma proteína chamada beta-lactamase, que nada mais é do que uma... Oh, meu filho, não vai aparecendo, ele está imprimindo os slides. Mas enfim, a beta-lactamase, ela quebra o anel, aquele anel quadradinho que eu mostrei a vocês. Então, uma vez que ela quebra aquele anel, como é que o beta-lactâmico vai se ligar na transpeptidase? Não tem como, né?
Então, ela meio que inativa o fármaco antes dele ter a ação. Aí, o que vai acontecer? É uma guerra, né? As bactérias contra a gente. A indústria farmacêutica criou o ácido clavulânico, que é um adjuvante inibidor de beta-lactamase. A gente criou os beta-lactâmicos, elas criaram a beta-lactamase. Aí agora a gente criou um anti-beta-lactamase. Aí vamos esperar o que elas têm para nós no futuro. Então, o ácido clavulânico é utilizado com beta-lactâmico, por exemplo, a amoxicilina, e é de amplo espectro e mata as bactérias resistentes que já eram resistentes aos beta-lactâmicos. O clavulin, né, que é o de referência, consegue matar. Menino, me escolheu mesmo para tirar uma da minha cara, tá vendo? Ontem fui para lá, Bom, a gente também tem os inibidores da síntese proteica. O bom é que eles estão deixando pelo menos um de cada. Vou falar, pelo menos um de cada. A gente falou dos inibidores de síntese de ácido nucleico, né, que foi o inibidor de ácido fólico. A gente falou dos beta-lactâmicos, que são um exemplo das sulfas, que agem. Não, é o contrário, né? As sulfas foi no DNA e os beta-lactâmicos na parede celular, da parede celular. E agora a gente vai falar sobre os inibidores da síntese proteica, que, como o próprio nome já diz, eles inibem a síntese proteica da bactéria. Então, eles se ligam aqui nesse complexo, né, de ribossomo, RNA mensageiro e RNA transportador, para poder impedir que esse RNA insira os aminoácidos necessários para poder fazer a proteína. Então, uma vez que a bactéria não consegue produzir suas proteínas, ela morre. Porque, como eu disse a vocês na outra palestra, as proteínas elas são itens estruturais essenciais para manter qualquer organismo vivo, inclusive as bactérias. Então, se eu inibo a síntese proteica, eu vou estar inibindo a sua morte. Aí a gente tem como representantes dos inibidores da síntese proteica aminoglicosídeos, os macrolídeos, a tetraciclina e o cloranfenicol. Vai falar da só pegou, vai falar da tetraciclina. Então, as tetraciclinas, elas são antibióticos originais. Elas foram isoladas de um ser vivo, que foi Streptomyces aureofaciens. Então, essa bactéria, Streptomyces aureofaciens, ela produz tetraciclina. Mas como assim uma bactéria produz um antibiótico? Sim, ela produz para se proteger de outras bactérias. Porque o microbioma ele é assim. A gente vive, né, no sistema de sobrevivência, filosoficamente falando, um derrubando o outro, mas lá no mundo micro também existe isso. Então, para determinadas bactérias sobreviverem, elas não têm perna, não tem braço, não tem como correr, feito planta. Tem que produzir substância química para afastar outros micro-organismos. Então, eu, por exemplo, trabalhando no doutorado com um produto natural de uma bactéria do gênero Streptomyces, que produzia um composto capaz de matar células tumorais. Então, as bactérias, no geral, elas produzem muitas substâncias citotóxicas, né? E a gente utiliza muito, a maioria dos antimicrobianos, antibacterianos, são de origem natural, de origem de obtidos de outras bactérias. E é por isso que o nome antibiótico ficou tão generalizado, porque a maioria dos antimicrobianos, né, são antibióticos, então acabou que a gente continuou usando esse termo. As tetraciclinas, elas são eficazes contra bactérias aeróbias e anaeróbias, gram-positivas e gram-negativas. É considerada de amplo espectro, né? São bactericidas e se ligam irreversivelmente à subunidade 30S dos ribossomos, né? Aquela estrutura que é responsável por conduzir a síntese proteica. Aqui a gente tem como exemplo a doxiciclina,
e a oxitetraciclina, tetra de 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 anéis cíclicos, então por isso o nome tetraciclinas. E aí, ó, aqui é o ribossomo, certo? Aqui é uma fita de DNA, imagine, é uma fita de DNA, de RNA, na verdade, mensageiro, trazendo o código genético da proteína que ele está precisando sintetizar. Essas estruturas aqui amarelas são os RNAs transportadores que transportam os aminoácidos para inserir aqui nessa fita, certo? E aí, o que acontece? As tetraciclinas, elas vão se ligar aqui, ó, nessa porção 30S, que é essa porção de baixo do ribossomo, impedindo essa ligação. Os aminoglicosídeos também, eles têm uma ação semelhante, ó, eles vão agir na porção 30S do ribossomo, certo? E eles também inibem síntese proteica. Como uma das principais representantes, a gente tem a streptomicina, que foi o antibiótico, o primeiro antibiótico, né, isolado dessa espécie aqui, Streptomyces griseus, foi o primeiro antibiótico eficaz contra a tuberculose na história, certo? Os aminoglicosídeos também são bactericidas e se ligam irreversivelmente à subunidade 30S do ribossomo, tá? Aí, só que eles têm uma limitação, eles só atuam em pH alcalino, certo? E diminui a sua ação quando o meio está ácido. Como, por exemplo, quando tem pus na região onde ele está tratando, porque o pus ele acidifica o local da lesão. Então, se tiver pus, os aminoglicosídeos não tem uma eficácia boa. Aí a gente passa para as quinolonas, que são inibidores da síntese dos ácidos nucleicos, certo? As quinolonas, que são aqueles conhecidos do cipro, do nor, lembram? Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino. Não sei onde é que eles arrumam esses nomes, né? Para dificultar a nossa vida. Mas as quinolonas, elas foram desenvolvidas na década de 60 e são importantíssimas para a clínica atualmente. Tem que ficar aqui, né? Não estou acostumada. E a gente tem aqui uma classe importantíssima para a clínica, são microbianos de amplo espectro, bactericidas, e que apresentam como alvo a DNA-girase nas bactérias gram-negativas, e nas bactérias gram-positivas a gente tem como alvo a topoisomerase 4, certo? Como representantes, a gente tem o cipro, o levo. Aqui, como é a dosagem? O DNA da bactéria fica aqui condensado, né, enovelado, e ele precisa se desenrolar para poder ter a divisão celular, assim como eu expliquei na outra palestra para vocês. E aí a DNA-girase vai fazer esse trabalho, que a quinolona pode impedir isso de acontecer, né? Enrijecendo o DNA, ele não tem como se dividir, não tem como se replicar e se dividir. E nas gram-positivas, a gente tem a inibição das quinolonas na topoisomerase 4, que é uma enzima também relacionada à estrutura do DNA, que faz com que os DNAs que foram replicados se afastem, né, distensionem para poder se dividir. Aqui exemplos, a gente tem o ácido nalidíxico como fármaco de primeira geração, né, o mais antigo, lá da década de 60. Depois vieram as fluoroquinolonas, que são as que a gente mais vê ultimamente. A gente tem o cipro, que é o representante da segunda geração, o levo, representante da terceira geração, e o gemifloxacino da quarta geração. Lembrando que são melhoramentos. Esse é melhor que esse, que é melhor que esse, que é melhor que esse, com relação à amplitude do espectro, com relação à ação, à potência. Então a indústria ela vai sempre buscando atualizar essas estruturas para poder melhorar os fármacos que já existem, porque é muito difícil achar fármaco novo. Então a indústria pega os velhos
e fica meio fazendo uma recalchutada geral ali para ver se melhora. E por último, acredito que esse é o último das classes, né? Por último, a gente tem os inibidores da síntese proteica, com as polimixinas como exemplo na classe, né? Também é um antibiótico isolado de Bacillus polimixa, isolado ali na década de 40 também, só que eles não são muito utilizados porque são neurotóxicos, certo? Ultrapassam a barreira hematoencefálica. E podem ver que aqui, ó, os outros que eu mostrei a vocês, a maioria tem muito açúcar, são substâncias que não ultrapassam a barreira hematoencefálica, são substâncias polares. Já aqui a gente tem uma substância extremamente apolar, cheia de benzeno, e isso faz com que ela ultrapasse a barreira hematoencefálica, atingindo o sistema nervoso central e causando neurotoxicidade, né? E ele é sempre o último recurso terapêutico. O paciente ele é resistente a tudo no mundo. Aí a gente vai e faz as polimixinas, né? Elas funcionam como detergentes catiônicos, ou seja, elas vão ali desorganizar. O que um detergente faz? Ele mistura, teoricamente, o lipídio com o aquoso, né? Quando você está fazendo a limpa na sua panela, está cheia de óleo, você coloca o detergente, coloca água, ele visualmente ele mistura, né? Por quê? Porque ele quebra as ligações do lipídio e faz com que ele se homogeneize visualmente com a água. Então aqui, o que a gente tem de lipídio no nosso corpo? Membrana. Se eu tenho um fármaco que ele é considerado um detergente, ele vai dissolver, diluir, quebrar essas membranas e misturar ali na sopa que a gente né? Então, a polimixina B e a polimixina E, elas vão atuar interagindo com essa membrana, rompendo ela. E aí, quando ela rompe essa membrana, os constituintes citoplasmáticos saem e a célula morre, né, da bactéria. Por que ela é neurotóxica? Porque ela faz isso também com as nossas células lá no cérebro. Aqui eu falando um pouquinho de resistência, a gente tem dois tipos de resistência nas bactérias. A resistência sendo um fenômeno genético, né, como eu disse, elas vão criar novas maneiras de aplicar ali essas proteínas, elas vão modificar essas proteínas, a maneira com que elas se expressam, e isso é uma característica genética. Falou em modificação de função, falou em modificação de estrutura, a gente tem que ter uma modificação do gene. Porque a estrutura é uma consequência do que tem lá no gene, né? Então, se a mutação ocorreu, é porque houve um fenômeno genético envolvido, né? E genes que codificam proteínas envolvidas em mecanismos bioquímicos que impedem a ação das drogas. A gente tem a natural, que é intrínseca, né? Hereditária, passa de bactéria mãe para bactéria filha, que é transmitida verticalmente. E aí a gente já tem aqui, ó, os beta-lactâmicos não são mais sensíveis a micoplasmas. Os gram-negativos já criaram resistência com penicilina. Klebsiella, Enterobacter e Serratia são resistentes à ampicilina porque foi muito tempo de uso e elas vão adquirir naturalmente essa mutação, certo? Já a adquirida é o surgimento da resistência em uma bactéria originalmente sensível. Então ela não era resistente, ela passou a ser a partir daquele momento. Você foi premiado. Parabéns, né? Então, a adquirida, o que é que acontece? Durante o seu tratamento, durante a infecção, né, que a pessoa tem, essas bactérias elas vão se desenvolver, né, se duplicar geometricamente, né? E nessa duplicação podem ocorrer essas mutações, certo? A gente tem a mutação do cromossomo, que é espontânea na divisão celular, provocada por agentes mutagênicos, como os próprios antibióticos podem ser mutagênicos para ela, né? Transferível, que ocorre essas três fases que eu vou explicar aqui na frente.
e induzida, como por exemplo induzida pelos antibióticos, né? Como é o exemplo da beta-lactamase, que não existia e passou a existir depois que a gente começou a usar os beta-lactâmicos. Então aqui é uma resistência adquirida e induzida. Na transferida, o que é que elas fazem? Elas são sagazes, viu? Elas são danadas, elas são iguais ao câncer. Elas têm mecanismos de compartilhamento de material genético. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma célula receptora, que é essa roxa, certo? E a gente tem 3 mecanismos de doação desse material genético. Então, digamos, imagine que essa célula verde foi morta por um beta-lactâmico. Ela foi morta por esse beta-lactâmico e ela tem no DNA dela a causa morte. Ela fica gravadinha ali. E aí o que ela faz? Ela libera esse material genético que pode ser transferido para outra bactéria, que nem precisa ser a bactéria da mesma cepa, pode ser outra. E aí o que acontece? Essa transformação vai favorecer, né, essa entrada aqui do material genético na bactéria receptora. Essa bactéria receptora vai incorporar esse gene transferido no material genético dela e ela vai começar a expressar as proteínas de resistência que a outra mandou para ela. Já aqui, nesse outro exemplo, a gente tem os bacteriófagos, que são vírus lindos, trabalhando em conjunto, né? Eles pegam, existem alguns vírus que são bacteriófagos, eles pegam o material genético de uma bactéria e levam para outra. Porque os vírus, vocês sabem que são micro-organismos, tem um nome específico, não sei se é parasita. Eles são dependentes de outra célula, eles não vivem sem células. Tanto é que, se você der um espirro e soltar esses vírus, eles só vão sobreviver enquanto tiver célula sua ali naquele espirro. Eles não sobrevivem fora de células, então eles também colonizam células. Hospedeiro dependente, exatamente. Então, esses bacteriófagos, eles vão, digamos que eles estão aqui querendo sobreviver. Eles entram nessa célula bacteriana, ela está com o DNA já modificado pela resistência, e aí quando eles entram aqui, que eles vão para outra bactéria, né, matou essa daqui e foi para outra para colonizar a outra. E aí ele já leva o material genético dele, que está com o material genético da bactéria anterior, para essa outra. E aí a gente tem um processo chamado de transdução. E por último, a conjugação, que é o mecanismo onde uma bactéria se acopla na outra. É quase uma reprodução assexuada, uma reprodução sexual. Uma bactéria se acopla na outra e faz uma transferência de material genético através dos plasmídeos, que são estruturas que carregam fragmentos do DNA bacteriano. E aqui, semelhante ao câncer, a gente tem uma figura mostrando principalmente o aumento de bombas de efluxo, né, para tirar o fármaco de dentro da célula e ele não conseguir fazer sua atividade. Aqui, os bloqueadores de penetração do fármaco dentro da bactéria, esses aqui já são catalogados, sabe? A gente já sabe, já foi identificado esses mecanismos, essas proteínas. A inativação de enzimas, que são responsáveis principalmente pela síntese proteica, e a modificação do alvo farmacológico. Por exemplo, naquelas proteínas naquelas classes onde usam os ribossomos para impedir a síntese nucleica, o que acontece? Algumas bactérias já desenvolveram um mecanismo de modificar o próprio ribossomo para que ele não se ligue ao antibiótico. No caso, o antibiótico se liga a ele. Então, ela vai chegar naquela mesma história da fechadura. Vai lá, chega no ribossomo para tentar se acoplar na porção 30S. E essa porção 30S do ribossomo já está modificada, ela não consegue girar a chavezinha dela. São ardilosas essas bichas. E aqui a gente tem as terapias de combinação, justamente para evitar esses mecanismos de resistência, né? Aumentando a efetividade da terapia, diminuindo
toxicidade e tratando diversas infecções ao mesmo tempo, né? Polimicrobianas. Então, como consequência dessas combinações, a gente tem o sinergismo, o antagonismo e a aditividade, onde o sinergismo é o ideal, o que a gente quer, né? Quando a combinação de 2 antibióticos ou mais produz efeitos maiores do que a soma dos efeitos de cada fármaco individualmente. O que é que significa isso? Imagine que um antimicrobiano tem um efeito na janela terapêutica de 70%, certo? E o outro antibiótico tem um efeito de 10%. Se eu juntar 1 com 2 e eu tiver um efeito superior a 80%, que é 70 mais 10, eu vou ter um sinergismo. Porque a junção dos dois produz um efeito maior do que a soma dos dois. Entenderam? Já o antagonismo, a combinação produz efeitos menores, porque eles se antagonizam. Então, digamos que um produz efeito de 70% de inibição e o 2 produz um efeito de 50% e os dois juntos produzem um efeito de 50%. Então, é menor do que a soma dos dois. Então, eles estão se antagonizando e não vale a pena a combinação nesse caso. E a aditividade é quando a combinação produz efeitos iguais à soma dos efeitos individualmente. Também não é interessante que haja essa combinação, porque não faz sentido usar 2 fármacos podendo usar só um, já que o efeito é o mesmo, né? Aqui alguns exemplos. Passando um pouquinho mais rápido, já que a gente já está. Aqui o exemplo dos inibidores de lactamase, beta-lactamase, né? Ácido clavulânico, subactam e tazobactam. São os 3 principais fármacos inibidores de beta-lactamase. Não possuem uma atividade intrínseca na bactéria. Por quê? Eles só servem para inibir beta-lactamase. Então, eles não são... Você nunca vai encontrar na farmácia o ácido clavulânico sozinho. Porque ele não tem atividade bactericida nem bacteriostática intrínseca. Só para os mecanismos de resistência contra os beta-lactâmicos. Aqui a reação, né, que acontece. Essa PSP é uma parte da beta-lactamase. E aí o anel se abre, tá vendo? E ele não consegue ter a ação. E por fim, práticas experimentais. Que horas são, Miriam? Faltam 10 minutos. Então, para a gente terminar, para casa descansar, vamos falar um pouquinho nesses últimos minutos sobre os experimentos in vitro que são feitos para a descoberta de alvos farmacológicos e de potenciais fármacos para o tratamento de doenças infecciosas, né? Então, primeiramente, a gente tem os ensaios in vitro, que são basicamente para determinar a SIM e a CBM, ou a CFM, no caso de fungos. A gente tem os in vivo, que também dá para determinar a SIM, mas baseiam-se mais em infecção de animais e observação do efeito da substância teste após esse tratamento. E os ensaios clínicos, eles constam na administração do fármaco experimental em indivíduos sadios e indivíduos doentes e a observação dos parâmetros bioquímicos, hematológicos e clínicos, bem como o desfecho, né, se vai ser curado ou não daquela doença. Como um exemplo de modelo, né, in vitro, a gente tem a microdiluição em placa. Que o que é que acontece aqui? A gente pega uma suspensão de bactérias, certo? Dilui essa suspensão de bactérias em várias concentrações diferentes. Como é que a gente tira essas bactérias? Bota elas para crescer numa plaquinha, depois a gente coleta ela e bota no soro, ou então em outro solvente, certo? E aí elas formam uma suspensão de bactérias.
a gente conta com esses olhinhos que não aguentam mais contar coisas, que contar bactéria é um negócio. Não sei se vocês já fizeram isso nas práticas. E conta essas bactérias e depois divide elas em grupos, né, de acordo com a concentração do fármaco que você vai utilizar. Então, digamos, eu uso 1/16 de bactérias para todos os tubos. E aí depois eu vou tratar essas bactérias com a minha substância teste para ver se elas vão morrer ou não. E aí eu determino a concentração que ela morreu ou não, certo? Depois que a gente faz isso, eu transfiro para uma placa de 96 poços para avaliar a sua absorvância, que vai ser proporcional à turbidez do pocinho lá. O que acontece? Quando as bactérias estão presentes, o meio fica turvo. Já viram que no exame de urina eles avaliam que se a sua urina estiver turva, provavelmente você está com alguma infecção, porque as bactérias elas turvam o meio. Então, se eu tenho essa turbidez em maiores concentrações, quando eu tenho mais bactérias, eu posso medir isso, né, com as suspensões que eu fiz. E a gente mede através da leitura do espectrofotómetro. Depois, a gente pode também tirar dessa placa e semear em outra placa, só que uma maior agora. Para que isso acontece? Para a gente ver a concentração bactericida mínima. Então, digamos que teve um pocinho lá na minha placa que eu peguei e vi que estava límpida, ou seja, matou todas as bactérias, não tem turbidez. E aí tem outro pocinho, que eu sei a concentração, né, dos poços, está lá bem turvo. Então eu vou pegar, tirar dali, semear em outra placa. Se crescer, é porque aquela concentração não matou. Se não crescer, é porque aquela concentração matou. Então aqui a gente tem, nenhum crescimento dessas que a gente tirou aqui do teste. A gente tem a concentração bactericida mínima. E se cresceu, a gente tem a concentração inibitória mínima, certo? Aqui também outro exemplo de diluição, só que em vez de ser na placa, nos tubos de ensaio, né? Mas é o mesmo princípio, que é a diluição em caldo. Vou colocar, ao invés de colocar nas placas, vou colocar nos tubos de ensaio, não tem muita diferença. E aqui, do mesmo jeito lá da placa, eu posso tirar dos tubos tratados, colocar numa placa e ver onde é que vai crescer. Aqui nesse caso, a gente tem a droga na concentração de 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 e 6, certo? Aqui, na concentração de 4, não cresceu mais nada na placa, então quer dizer que aqui todas elas realmente estavam mortas. Já nessa 2 e nessa 1, que foi a MIC, ainda cresceu um pouquinho, então eu posso dizer que ela é apenas bacteriostática, essa concentração. E aqui o resultado real, né? A gente tem uma placa. Nessa placa a gente tem, nessa fileira, o controle de esterilidade do extrato, ou seja, é só o extrato, está testando aqui um extrato de planta. Tem o extrato e somente no meio para ver se esse extrato já não está contaminado com outra bactéria. E aqui a gente tem os grupos tratados. E foi observado aqui nessa concentração de 250 que não teve crescimento. Outro método é a determinação da atividade antibiofilme. Né? As bactérias, tem algumas bactérias que elas são capazes de formar um microambiente, certo? Que protege elas dos impactos, protege elas dos agentes, né? Por exemplo, antibióticos, que ficam mais protegidas. E essas bactérias a gente chama de bactérias produtoras de biofilme. Por exemplo, lembra que quando vocês botam a escova de dente dentro daquele potinho, fica sempre um negócio embaixo, ou enfim, se junta água ali, fica como se fosse uma gosminha ali embaixo. Pronto, aquilo ali é contaminação de bactérias que produzem biofilmes. E aí elas produzem, na pia também acontece, né?
E é justamente esse biofilme aqui de bactérias, que elas estão expostas em um lugar muito estranho, então elas produzem isso aqui. E aí aqui, ó, um resultado de uma análise microscópica de alta resolução. Aqui são bactérias tratadas com a droga teste, né? E aqui são as bactérias não tratadas. Podem ver, ó, que aqui nas não tratadas, a quantidade de biofilme é muito maior do que a quantidade de biofilme produzida por essas que foram tratadas. Já no tratamento animal, nos experimentos animais, a gente tem a cultura dos micro-organismos, a gente faz suspensão celular, depois reduz um ferimento do animal e contamina o ferimento do animal com essa bactéria. É o horrível, né? Mas no câncer você não fez essa. Agora na ferida, glistocoma. Pois é, faz a ferida no animal, induz a lesão, depois bota a bactéria ali e aí analisa e vai tratando, né? E depois vem o tratamento e o monitoramento dessa ferida e depois, por último, o resultado, ver, né, se os grupos tratados realmente têm diferença dos grupos não tratados. Aqui, um exemplo. A gente tem aqui uma infecção controle. Esses animais desse grupo foram só feridos, certo? Já nesse grupo aqui, eles foram feridos, mas foram tratados com essa substância. Já o desse terceiro aqui, foram feridos e tratados com essa substância. Pode ver que vai mudando, né? Essa daqui não modificou muito não, tá vendo? Mas essa daqui já modificou. Essa daqui, esse grupo foi tratado com vancomicina, que já é uma fármaco utilizado na clínica, né? E esse aqui é o controle, tratado com absolutamente nada, né? E aí aqui, ó, depois de 14 dias, olha o ferimento do animal tratado com esse fármaco aqui. Quase fechado, enquanto essas outras estão bem abertas. Então é assim que a gente analisa essa questão em vivo, né? Essa lesão aqui, nesse caso, é uma lesão de epitélio, mas tem lesões estomacais, tem lesões intestinais, que também dá para avaliar isso, só que aí só dá para avaliar quando o rato realmente está aberto, né? Aqui ele já está, nesse caso aqui ele já está morto, viu? E aí, por fim, né, finalizando nossa aula, eu trouxe essa pirâmide, que ela é extremamente importante para vocês entenderem onde é que a gente está na fila do pão, né? Todas essas coisas que a gente trouxe. Essa pirâmide da evidência, ela ordena os tipos de métodos, né, de ensaios, de acordo com o potencial desse método sofrer um viés sistemático. O que é o viés sistemático? É a interferência do analista na pesquisa. E outros fatores, né, também. Então, quanto mais para o topo da pirâmide, mais confiável é esse estudo para extrapolar para a vida real. Aqui na base da pirâmide, a gente tem esses estudos que a gente trouxe aqui, ó, que são estudos in vitro, estudos com animais e opiniões de experts. Formam a base da pirâmide. Isso significa que eles são menos importantes? Não, eles são a base da pirâmide. Eles são feitos em maior quantidade para que sejam escolhidos fármacos para subir na pirâmide. Você acha que Paulo deve ter dito isso, que eles são do mundo? Cerca de 10 fármacos, cerca de 10 mil substâncias precisam ser testadas para ir para os testes clínicos. E esses 10 mil são testados aqui, ó, na base da pirâmide. Só que, qual que é o problema? O que acontece? Para vocês ficarem atentos. Acontece que, às vezes, a mídia pega estudos daqui e dizem: cientistas descobriram um mel de abelha que faz um milagre sagrado da Santa Maria. Como eu disse a vocês, se você colocar água sanitária numa célula tumoral, ela vai morrer em vidro. Então, esses estudos de base que a gente está falando aqui, eles não são extrapoláveis para o nosso cotidiano. Porque eles são feitos sob um ambiente extremamente controlado, a gente que controla as variáveis, né, e eles estão
do corpo humano. Eles são a base para os próximos estudos, que têm um nível de evidência mais próximo da nossa realidade, que são os que estão no topo da pirâmide. Então, a gente tem aqui subindo os relatos de caso, os estudos de caso controle, que é, por exemplo, um grupo de médicos de um hospital pegou um paciente, fez um estudo com ele, fez um relato de caso, publicou um relato de caso. Ou então um grupo, certo? Então, como são feitos em humanos, eles têm um pouco mais de evidência científica do que esses outros que estão na base. E aqui no topo da pirâmide a gente tem os estudos clínicos randomizados, que é quando eu pego um monte de pacientes, divido em grupos, dou um placebo, dou o fármaco que eu quero testar e eu comparo os dois, para ver se realmente tem mudança ali de desfecho. Então, esse é o topo da pirâmide. E no topinho aqui mesmo são as revisões sistemáticas, que são trabalhos, né, que o pessoal faz, revisões da literatura que o pessoal faz, juntando todos esses estudos aqui, né, de forma sistemática. Então, esses estudos são os estudos mais com maior credibilidade científica para se analisar, certo? Como eu disse, a gente está aqui e a gente precisa ter uma boa familiaridade com esse tipo de estudo. Não saber ler esses artigos, não estou dizendo isso, mas a gente saber entender onde é que a gente se encontra nessa cadeia e para a gente saber, quando a gente vê uma notícia, a gente entrar no artigo e olhar, foi feito por rato. Eu posso usar isso? Não. Feito o estudo que fizeram com os vapes. Teve um estudo que saiu, que estão fazendo agora os estudos com os vapes agora, né? Que tinha que era analisando um vape específico e ele botava o rato 24 horas dentro da fumaça do vape. Obviamente que o rato ia estourar de tanto fumar vape. Então, assim, não estou dizendo que o vape não causa, não estou dizendo isso. Pelo contrário, já sabe-se que causa. Mas você não pode pegar um resultado de um artigo que botou um rato dentro de uma câmera, fumando 24 horas, e dizer que aquele resultado é extrapolável para nós humanos. Vocês estão entendendo? Então, uma dica para vocês. Quando vocês virem uma notícia dessa, cientistas descobrem, não sei o quê, vocês entram lá, pegam a referência e olha. Se for feito em célula, não tem como dizer que aquilo ali é realmente extrapolável, porque ainda precisa de 1 milhão de experimentos para poder, né, concretizar. Se for feito em rato, também. Então a gente tem ali um longo caminho ainda para esse negócio ser comprovado como eficaz, certo? E aqui, para finalizar, eu trouxe a foto desse carinha chamado Carl Sagan, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um cientista, na verdade, ele morreu em 96. Ele foi um astrônomo que ele foi um defensor, assim, da criticidade científica, da gente não enviesar não procurar as respostas querendo já saber que aquilo dali é comprovado. Então a gente vai em busca da ciência e ver o que ela tem para nos trazer. E ele dizia que a ausência de evidência não significa evidência de ausência. O que significa isso? Significa que não é porque não existe um estudo comprovando aquilo que aquilo ali é mentira. Ele, no caso, procurava vida fora da Terra. E ele dizia, não é porque a gente nunca achou que não existe. Então, da mesma forma, na parte das ciências médicas. Não é que a gente nunca achou ainda uma substância capaz de controlar certas doenças que ela não exista. Ou que a cura daquela doença não existe. Existe. A gente só ainda não encontrou. Certo? E outra coisa que ele dizia, que é extremamente importante para a gente criar esse senso crítico, é: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Se tem uma alegação extraordinária, você abre o artigo e tem lá um rato, não é uma evidência extraordinária. Então, não acreditem em tudo que vocês veem na mídia dizendo que os cientistas descobriram, porque a gente descobre milhões de coisas o tempo todo. Mas, para que alguma coisa seja realmente comprovada, precisa existir, uma evidência extraordinária, certo?
E eu trouxe essa foto. Você já viu essa foto? É o outro slide, tá? Vou para você aqui. Você já viu essa foto? É um negócio preto com um pontinho branco no meio. Na verdade é azul. Essa foto foi tirada por ele, Carl Sagan, não por ele, né? Que ele não foi lá. Mas ele mandava sondas pro espaço para poder tirar foto dos astros, tirar foto dos planetas e tal. Aí uma vez ele mandou uma sonda lá perto de Netuno, e essa sonda depois mandou as fotos, né? E depois ela ia ser destruída. Aí ele faz o seguinte, vira a sonda para cá e tira uma foto da gente, uma selfie lá do Netuno. Aí a sonda virou e a foto saiu essa daqui. E a Terra está aqui, ó. Olha o tamanho da Terra. E aí, essa foto, ela é denominada como o Papo do Ponto Azul, que ele escreveu um livro falando dessa foto, tá? Bem filosófico, bem bonito. E ela foi feita há 35 anos pela sonda Voyager e a uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra. Ela mostra o nosso planeta como um ponto azul brilhante na vastidão do espaço, preso dentro de um rastro de luz. Isso aqui é um raio do Sol. Tá vendo? Essa mancha aqui. Tudo isso para mostrar que nós estudamos essas coisas aqui, minha gente. É muita coisa. Vocês viram que é muita coisa, né? Isso dentro de um organismo. Imagine do planeta. Imagine o que tem fora. A gente é muito pequenininho. Mas o que a gente tem aqui, né, dentro da área acadêmica, é uma pontinha para a gente sair daquele pensamento de que a gente é o centro do universo. Tá vendo que nem a Terra é? Então, quando a gente pensar nisso, nessa questão, né, da ciência, de buscar conhecer as coisas, é bom a gente sempre lembrar nosso tamanho perante o universo, né? Para quem acredita em Deus, quem não acredita. Existe algo muito maior fora da gente. E a gente está aqui nesse momento, vocês, eu, buscando compreender o micro para depois compreender o macro, né? Então, fica a lição para vocês de que quando alguém diz que sabe muita coisa, né, que se torna uma pessoa cheia de certeza ali, é porque ela ainda não se situou no lugar dela. É o lugar de, como é que diz? Quando a gente não sabe, ignorante. Nós somos eternos ignorantes. Então, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência e até a próxima.